Alô, turma do canal Coisas da Bola, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, compartilhando com vocês aí a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada boa, golaço. Eu tenho paixão quando sai golaço, principalmente chute fora da área, e aconteceu bastante. Então vamos lá aos jogos. No sábado, o Internacional não tomou conhecimento do Vasco, né? Acho que deu um frio no Vasco. E quando o Vasco aqueceu, o Inter já tinha definido o jogo. Então o Internacional fez 4-1 no Vasco. Tem um amigo meu, colorado, que me mandou uma mensagem dizendo assim: Cacau, tu acha que o time do Inter é bom? Eu disse para ele: olha, eu acredito muito que o futebol tem momentos. E o momento do Inter no campeonato é bom. O Inter empatou com o Curitiba, jogando bem fora. Agora ganhou com a autoridade do Vasco. Eu acho que o time do Inter deu uma encaixada boa. O treinador do Inter achou um mecanismo bom. Nesse jogo contra o Vasco, colocou o Vitinho no corredor direito, o Carboneiro e o Alejandro na frente, o Bernardei vindo de trás, com o Bruno Henrique se soltando do meio, sendo um meia, chegando na área. Então, interessante o Inter. Colocou um lateral esquerdo para liberar o Bernardei, lateral tranquilo, toma conta do setor e ainda assim mesmo vai para frente, né? Então o Internacional chegou com autoridade. E nesse jogo me chamou a atenção que os 3 primeiros gols do Inter saiu em jogadas que o Vasco iniciou, né? O primeiro uma falta lateral, o Barros, o segundo goleiro do Vasco, que eu gosto desse jogador. Ele foi bater uma falta, estava todo o time do Vasco na área esperando. Ele bateu uma falta a meia altura, o zagueiro do Inter tirou de cabeça, o Bernardei pegou e pifou o Carboneiro, que arrancou, correu sozinho. Ninguém pega ele, tem muita velocidade, aí o goleiro do Vasco saiu, ele meteu por cima, fez 1-0 pro Inter. Segundo gol do Inter, uma saída errada da defesa do Vasco, goleiro, zagueiro, complicado, meteram a bola lá na lateral do campo pro Barros, ele errou, ele foi retornar para sair o jogo novamente, e a defesa, o goleiro não se comunicaram, a bola parou no Carboneiro, que pifou o Alejandro, que fez o segundo gol do Internacional. E o terceiro gol, já no segundo tempo, o Vasco estava saindo uma jogada pelo lado direito, aí o Barros pegou uma bola, ameaçou dar um drible, meio que caiu, escorregou, caiu, o Inter pegou, meteu uma transição rápida, cruzamento do fundo, o Carboneiro fez o terceiro gol Internacional. O Vasco diminuiu com o Gomes, um dos principais atacantes do Vasco, e depois o Inter acabou com a festa do Vasco com o gol do Bernardei. Merecida a vitória do Internacional sobre o Vasco por 4-1. O Atlético Mineiro fez 3-1 no Mirassol em Minas. O Minda deitou, atacante equatoriano. O primeiro gol fez uma correria em cima do William, zagueiro do Mirassol, entrou fácil, fez 1-0. O próprio William Machado foi lá de cabeça, fez um golaço no escanteio do batido pelo Reinaldo. Mas aí depois o Atlético foi se encontrando, deu um pênalti, uma baita jogada de triangularização. O Maico com o Bernardo, jogou bem o Bernardo, baixinho. Acho que está se reencontrando o Bernardo, não vinha bem. Deu o pênalti, o Maico fez o segundo do Atlético. E depois o Cícero fez o terceiro, que decretou a vitória do Mirassol, que continua enrolado dentro do campeonato. O Fluminense meteu 2-1 no São Paulo. O Kennedy e Canúbio faz gol esse Kennedy, né? Bom jogador esse menino. E o Dória fez o gol do São Paulo, aí depois o Dória se desentendeu e parece que não faz mais parte do grupo de São Paulo, que também trocou o treinador, né? Saiu o Roger. Estava marcado já, né? Desde que o Roger chegou lá, ele não foi muito aceito pelo torcedor de São Paulo. E aí a pressão foi muita e agora assumiu o Dorival Júnior. Palmeiras e Cruzeiro 1-1. Cruzeiro saiu ganhando 0, gol do Arroio. Não faz gol. Os gols do Arroio é interessante, né, cara? Ele encontra umas brechas e mete sempre no cantinho do goleiro, o goleiro não consegue pegar. E todo mundo sabe que ele vai fazer aquela jogada, mas os caras caem ainda nela. Bom jogador, esse Arroio. E o Palmeiras, quando todo mundo pensa que tá morto, não, o Palmeiras tem muito poder. Felipe Anderson meteu um bombaço de fora da área, um baita gol. 1-1, Palmeiras vacilando na competição. Mas o Flamengo também está vacilando, porque é a briga dos 2 primeiros. O Santos tomou um chocolate do Curitiba, 3-0. Olha,
Foi pouco pro Santos, hein? O Curitiba, eu tinha comentado num dos vídeos, né? O Curitiba jogando fora é muito interessante. Ele tem um contra-ataque mortal, jogador de altíssima velocidade, o Lavide, o Breno, o Josué, que é o principal jogador do Curitiba, mete a bola onde quer o primeiro gol. Ele meteu um lançamento meu nas costas da zaga do Santos. O Breno entrou na cara do goleiro. E depois ele foi coroado com um gol de pênalti. 3-0 para o Curitiba. Santos com o Neymar e tudo, mas não deu. Santos, olha, Santos. O Bahia e Grêmio 1-1. O Grêmio só ganhou 1-0, gol do Vieira de cabeça, né? Baita gol, escanteio, é difícil, né? De costa, cabeceou e meteu lá no outro lado do goleiro do Bahia. O Grêmio saiu na frente, depois o Sanabria empatou. Olha, resultado belíssimo pro Grêmio. Porque o Grêmio tomou um chocolate depois, meu. Olha, 2 bolas na trave. O goleiro do Grêmio, o Everton, fez 3 defesas espetacular. Esse jogo aí eu acho que fez o cara ser convocado, hein? Não, tô brincando. Foi merecida a convocação dele, por tudo que ele fez, é bom goleiro, mas nesse jogo ele salvou o Grêmio, hein? Olha, Grêmio, te cuida. O Botafogo meteu 3 no Corinthians, 3-1. E aqui, não tem como não falar o nome do Cabral, né? Arthur Cabral, jogador do Botafogo, atacante. Primeiro gol, ele pegou a bola, deu um corte pro lado esquerdo e meteu um canudo de pé esquerdo. O goleiro do Corinthians não esperava. Os goleiros não esperam muito chute longe, não. 1-0, Cabral, né? Aí depois ele fez mais 2 gols. Ele fez outro de fora da área, assim com o pé direito, né? Meteu um balaço de novo, 2-0. E depois deu uma confusão na área do Corinthians. Ele estava ali, né, participando de tudo que estava acontecendo, e aí fez o terceiro gol do Botafogo. O Corinthians ainda fez um gol com garro, né, que foi o que mais tentou, chutou, batalhou. Aí depois eu vi uma entrevista do treinador do Corinthians, né, o Diniz, reclamando da grama sintética do Botafogo, mas o Corinthians também é grama sintética, né? Então acho que, não sei não, se tem alguma justificativa, né? Mas a Chapecoense em casa tropeçou nas pernas, perdeu de virada pro Remo, chegou a estar ganhando a Chape. Mas aí o Remo com poder de reação boa, né? O Remo, que vem de 2 resultados bons, o Remo, né, cara? Ele já tinha conseguido um resultado bom na rodada passada e agora ganhou da Chapecoense em casa. Pikachu, Jajá e o Bruno da Chapecoense fizeram gol contra. O goleiro da Chapecoense e o zagueiro fizeram uma confusão nesse gol do Bruno ali, meu. Olha, não é a primeira vez que eu vejo essa confusão na defesa da Chapecoense, hein? Que tem um menino que eu torço muito, que é o Dona, um menino que trabalhei com ele na base do Brasil de Pelotas e eu torço por ele, mas tá enrolado, no caso da Chapecoense. O Bragantino fez 2-0 no Vitória, né? Gol de pênalti, o goleiro foi bater o pênalti, fez a lá Jorginho, meu, correu, deu um pulinho e fez 1-0 para o Bragantino de pênalti. E depois o Lucas Barbosa, eu já comentei sobre esse jogador em algum vídeo, né? Chamou muita atenção, grandão, estilo Rivaldo, fez 2-0 para o Bragantino. Atlético Flamengo 1-1, o Atlético na frente com o Mendonça. Eu acho que falhou o goleiro do Flamengo, hein? Chute ali, da onde o Mendonça deu, no canto do goleiro. Acho que o goleiro do Flamengo ali meio que falhou. A bola no canto dele. E depois o Pedro, né? Sempre o Pedro. Cruzamento da esquerda, pulou de cabeça, empatou o Atlético. Aí depois o Atlético deu um sufoco no Flamengo, meu. Bola na trave, bola passando na área pequena do Flamengo. O Flamengo se enrolou. Então acho que foi um resultado melhor para o Flamengo do que do Atlético. Esse, na minha visão, eu vi o jogo, né? Mas eu sempre falo, cada um deu o jogo da sua maneira. E o Atlético, para mim, teria que ter sido o vencedor. Essa foi a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que a classificação agora, Palmeiras, que está vacilando, mas está com 35. O Flamengo está com um jogo a menos 31. Perdeu a grande oportunidade do Flamengo nos 2 últimos jogos de alcançar o Palmeiras.
O Fluminense está com 30 e o São Paulo está em quarto com 24. Os 4 últimos. Está o Corinthians com 18, o Remo com 15, o Mirassol com 13 e a Chape com 9. Esses são os últimos colocados e os 4 primeiros colocados na 16ª rodada do campeonato. Temos aí mais 2 rodadas para frente, na 17ª e na 18ª. Aí depois, por causa dessa Copa do Mundo que está chegando aí para todos nós, né? Hoje eu estou aí fazendo esse vídeo, a camiseta da seleção brasileira do último título mundial do Brasil, né? Essa camisa aí foi me dada com muito carinho, está aqui pelo meu grande amigo Filipão, que foi o comandante da última conquista do Brasil. E por causa da Copa, o campeonato para daqui a 2 rodadas. Tá bom? Quero aqui de coração agradecer a todos aqueles que estão seguindo o canal Coisas da Bola. Conseguimos alcançar o número de 508 inscritos. Puxa, muito obrigado a todos que estão colaborando para o crescimento do nosso canal. E queremos mais, né? Vamos compartilhando esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que gostam de futebol, né? Mandando as suas sugestões, seus comentários. Acione o sininho aí para receber as nossas notificações. E a nossa meta agora é 1000. Vamos chegar ao 1000. E por isso que eu conto com os amigos. Tá bom? Obrigado, fica com Deus e até a próxima.